estou muito feliz, muito grata por estar aqui pelo convite, pela partilha também que vou fazer e quero cumprimentar todos da equipa, que há aqui uma equipa muito forte por trás a preparar todas estas sessões e é um trabalho às vezes invisível, mas tem que receber aqui o seu mérito. E também cumprimentar a minha querida colega Alexandra de Almeida, que vai a seguir. E, portanto, vocês percebam que há aqui um trabalho de alinhamento prévio para tornar estas sessões úteis. Acima de tudo, eu sou uma mulher de coisas práticas, gosto de coisas que sejam úteis e não é só falar, é fazer acontecer de forma tranquila, alinhada e que as pessoas possam tirar daqui valor. E quero, portanto, cumprimentar as quase 80 pessoas que estão aqui e que investiram o seu tempo para, em vez de estarem a trabalhar ou a fazer outra coisa, estão aqui. E, portanto, vamos honrar também este espaço para vocês e sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apoiar a minha apresentação aqui numa apresentação que depois até vos será disponibilizada, não é? É isso que nós vamos fazer porque acho que poderá ser útil, não é? Caso queiram, depois vamos fazer a partilha. Portanto, eu não sei se já estão a ver o meu painel, espero que sim, não é? Já estão. Então, na verdade, o meu tema passa aqui por uma cultura empresarial, como é que podemos inspirar, não é? Para levar aqui as pessoas ao alto desempenho. Eu tenho trabalhado nesta área nos últimos 20 anos, comecei a minha carreira noutra área, já vos explicarei como é que vim parar aqui, a área do desenvolvimento humano, das pontes entre as pessoas, como a Rita comentava, não é? E para mim há aqui três pilares incríveis, que é, primeiro, saber, não é? O conhecimento é super importante, não só o técnico, como também como é que funcionam as pessoas, não é? A parte mais emocional da nossa equação. Termos aqui consciência de valores, porque não se pode falar em cultura sem falar em valores, que são os princípios da ação, é aquilo que é a nossa identidade corporativa, e depois passá-los para a prática. Então, mostro já aqui os três pilares que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 20 anos nas empresas e que passa muito por isso. O nosso cérebro só conhece aquilo que não é, só consegue ver aquilo que conhece, nós só conseguimos perceber uma realidade a partir do momento em que mergulhamos nela e começamos a ter não só a sabedoria mais teórica como também a prática, e portanto o saber não ocupa lugar, são frases que nós ouvimos dizer, e é sempre bom estarmos aqui a revitalizar conhecimento de modelos. Eu vou-vos mostrar aqui hoje um que vai bater muito em valores e na forma como podemos pô-los em prática. E, portanto, acho que vocês vão conhecer aqui um modelo, para quem não conhece, que é super impactante e que eu trabalho no mundo corporativo e é sempre um prazer poder partilhar aqui também essa visão. Eu costumo dizer que a nossa casa não é só a nossa empresa, não é só a nossa casa privada, é o mundo. E, portanto, quem estiver aqui com um pensamento sistémico, que é qual é o impacto que nós vamos ter com a nossa missão pessoal e corporativa, também no mundo, na esfera, é super importante. E quando nós elevamos a consciência para um impacto, a pensar nas futuras gerações, temos aqui outro nível de consciência. E como vamos percorrer aqui os 7 níveis de consciência para percebermos como é que a nossa cultura pode ser uma cultura mais eficaz e de espectro total, vocês vão ver, não é só num pilar ou dois, é correr todo o espectro de tomada de consciência, será muito importante para o nosso mundo, não é? Para o nosso globo. E eu gosto sempre de pensar com esta visão. Não é só no imediato, não é só no curto prazo, é a longo termo. Como é que podemos preparar um mundo melhor para as futuras gerações que já estão? E nós, que temos um pouquinho mais de experiência, podemos alavancar já esse processo, não é? E, portanto, essa tomada de consciência é super importante para chamarmos à nossa casa, não só o nosso mundo mais pequeno, mas o mundo no global. Nós hoje estamos num mundo super acelerado, conectado, não é? E no fundo, antigamente para lermos um livro tínhamos que ir a uma biblioteca, tínhamos que encomendar o livro, registar o livro, depois ler o livro, devolver o livro, era tudo muito mais físico. Hoje em dia, o mercado está todo unido e, portanto, o mercado é um mundo, não é? Então a nossa casa também é um mundo. Podemos lidar com pessoas do outro lado do mundo, os nossos antípodas, no fundo, ao tempo de clicar aqui no rato, não é? E podemos fazer zooms como este. Hoje estamos todos ligados nesta plataforma. Não temos de estar em presença é ótimo, mas quando não é possível, o virtual funciona muito bem. Então estamos todos conectados onde quer que estejamos. Isso é fantástico, pensar nesta dimensão global e atuarmos localmente. No fundo, é aqui o pensamento glocal, não é? Global, mas com os pés na terra e a fazer algo. E por mais pequeno que seja, será sempre importante para podermos sentir que somos úteis em termos da nossa vida, não é? Pessoal e também profissional, porque as duas estão ligadas e quem quiser separar as águas é um bocado difícil. Às vezes entramos no local de trabalho com uma mochila pessoal um bocado complicada e parece que não há contaminação, mas é sempre porque é uma questão do nosso mood, não é? A nossa disposição.
e vice-versa. Chegamos ao final do dia, queremos desligar o computador e muitas vezes o computador entra pela casa adentro e pela noite adentro e pela dinâmica familiar. Então é super importante percebermos como é que aqui o corporativo e a cultura empresarial podem inspirar pessoas a poderem ter aqui este equilíbrio com os pés na terra e com a cabeça, não é? Virada para o mundo e como é que eu posso ajudar este mundo a ser melhor, até porque temos futuras gerações que vão herdar tudo aquilo que de bom e também de mau fizermos, não é? Então a preferência é que façamos algo de bom pelo mundo. A mentalidade rotista está muito estudada e vocês vão ver que tudo passa por uma tomada de consciência e uma mentalidade. E, na verdade, quando as pessoas aparecem e dizem: Olá, eu sou uma vítima, não é? Eu queixo-me. É normal o ser humano queixar-se. O que não é normal é ficar sentado nesse queixume, num sofá de inércia, à espera que os outros resolvam as coisas. O que é certo é que estatísticas feitas em comunidades mais americanas, portanto, eu não tenho estatísticas em Portugal, mas tenho andado pelas empresas portuguesas e não só, aparece aqui uma cartada de vitimização em que 97% da dinâmica tende a ir buscar aquilo que não funciona, aquilo que falha, aquilo que não me dão, o que não está resolvido e à procura de culpados no exterior. Alguém me resolva isto. E, portanto, este tipo de mentalidade não é uma mentalidade que vai construir uma boa cultura empresarial. E eu tenho acompanhado várias reuniões corporativas e que, na verdade, as pessoas são muito hábeis a tecer uma crítica, às vezes bastante feroz, sobre problemas corporativos, e quando se lhes pergunta, então qual é a tua solução? Ah, não sei, você é que sabe, você é que manda. E, portanto, esta estrutura derrotista mental é aquilo que eu chamo a mentalidade vítima. Então preparem-se, porque 97% da energia vai estar muito nesta cartada. E é isto que eu tenho feito ao longo dos anos, é ajudar as pessoas a darem um salto para um outro tipo de abordagem, em que trazem uma mentalidade de autor. Olá, o meu nome é autor, autor de vida e autor profissional e, portanto, vou arranjar soluções. Quem nos dera a nós que dentro das empresas tivéssemos um capital humano que funcionasse uma perspectiva de autor em todos os momentos. Se alguém deita um papel ao chão, vejam esta coisa minúscula, deitaram um papel ao chão, eu passo pelo corredor da empresa, está ali um papel fora do sítio. Eu vestindo a camisola de autor, sou o primeiro a chegar lá, pegar no papel e colocar no cesto respectivo do lixo, não é? Agora, há pessoas que, isto também não é meu, passo por aqui, isto é só a minha empresa. Então, as PMEs, e nós sabemos que as PMEs cobrem o tecido empresarial português na sua maioria, não é? Então, são super importantes esta atitude mais de autor, em que qualquer pessoa que passe num corredor e que vê aquilo, pega e deita no lixo, porque isto também é a minha casa. E, portanto, assumir o posto de trabalho, a sua secretária, não é na liderança de secretária, como eu digo, como se a empresa fosse minha, como se eu fosse o CEO, o acionista, o dono da empresa, não é? O pequeno empresário ou o grande empresário, é super importante. Então as empresas procuram pessoas com mentalidade de autor, que venham para cá para acrescentar valor e que vistam a camisola, como se diz, como se esta empresa fosse delas. Às vezes eu faço um exercício com as equipas e digo, hoje por um dia são os CEOs da empresa, tá? Vão assumir o papel de CEO. Então, que recomendações é que têm e o que é que vão fazer? As pessoas pensam, e é difícil, é um exercício difícil, porque estamos na mentalidade de autor, não é? E a sofrer aquilo que os autores sofrem, porque as pessoas que têm mentalidade de autor também sabem que há problemas, não ficam estacionados neles. Arranjam soluções. São pessoas com uma volição, e a volição é um termo muito caro na área do coaching, que é a área na qual eu me desenvolvo, e que tem a ver com a capacidade de pensar sobre uma solução, para os temas normais, não é? Os problemas, as situações, e ter a capacidade de levar à prática e mobilizar outros, porque esta cultura de inspiração tem a ver com mostrar como é que se faz, não é só falar. A ideia não é sermos alguém que está a dizer faz assim, faz assado, é tal e qual como, por exemplo, um professor de natação dá um mergulho na piscina para mostrar como é que se nada a crawl. E, portanto, é mostrar na prática, é dar o exemplo. É daí que vem a palavra liderança. Por exemplo, liderança vem de um termo antigo que é litan, L-I-T-H-A-N, e que significa to go. Portanto, é aquele que vai first, é o que faz, digamos, o caminho para mostrar como se faz. Então, não estamos a falar de pessoas teóricas, estamos a falar de pessoas que são autoras de vida e que levam os conceitos à prática. Isto em coaching chama-se fazer chunk down, que é passar das teorias para a prática. E já vamos ver como é que isso pode ser levado à prática. Na verdade, eu tenho um livro que escrevi, tenho aqui, não é? Que é o Amor Corporativo, para quem não conhece. Este livro não é sobre beijinhos e abraços, que as pessoas dizem amor corporativo. Como é que duas palavras dessas são compatíveis? São, sim, senhora. O amor é um acrónimo. Tem a ver com, bom, em inglês é love, não é?
L, listen, ouve. As pessoas não ouvem, andam a correr, estamos num stress, num pensamento acelerado. Cada vez mais há pessoas com burnout, há pessoas com dificuldades em concentração, em ganhar foco, cada vez mais novas a ter AVCs, a ter ataques cardíacos e problemas de saúde, e tem tudo a ver com este burburinho e com esta velocidade, que as pessoas não têm tempo para ouvir. As pessoas processam as coisas a mil. E, portanto, o primeiro L do love é listen, não é? O segundo é observa os comportamentos, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, não é? O V é validate. Estou a construir o crónico da palavra love. Valida. Se concordas, diz que concorda. Se queres fazer elogio, falo de forma sincera, honesta, porque as pessoas também precisam de feedback para se inspirarem. Se não concordas, não sejas agressivo, não utilizes incivilidade. A cordialidade, a empatia, pode estar de mãos dadas com a firmeza. E, portanto, este livro ensina isto. E, finalmente, o E do love é energiza. Em qualquer coisa que tu te metas, dá o teu máximo, já dizia o poeta, não é? Dá o teu máximo, o mínimo que fazes. Bom, então, o amor corporativo compila aqui 9 anos de trabalho a nível de empresas. Eu tenho aqui 10.300 vozes de pessoas com as quais lidei em projetos de executive coaching e team coaching e que me disseram o que é que estava a correr não tão bem e também o que é que corre bem, não é? Não é só falar da desgraça. Eu sou muito positiva e o que eu quero é fazer aqui esta intervenção para vocês verem o lado positivo de tudo isto. 100 páginas, que o livro tem 600, lamento informar, mas de facto é um livro bastante. Tem muito conteúdo e muito científico também, não é só a parte empírica do trabalho. 100 páginas representam o capital de queixa. Então as pessoas queixaram-se. Eu arranjei, digamos aqui, clusters, não é? Ou seja, grupos com tendências do capital de queixa, e um deles é ao nível da cultura empresarial. E é isto que eu vou falar aqui, depois os outros darão para outros fóruns. Mas são 55 sintomas de desamor que eu vou comentar aqui, só a parte da cultura empresarial. Este livro tem a participação do comendador Rui Nabeiro, porque foi antes de falecer, não é? E para mim era uma referência, que fala aqui da alma, não é? Da alma da empresa. Uh, e, portanto, tudo o que tem a ver com esta alma, não é? Uma alma que inspira, uma personalidade, não é? Que inspira as pessoas que nela trabalhem, pode ser um verdadeiro propósito, é o significado que leva a que todas as pessoas queiram estar, porque há ali uma personalidade, não é? Há uma identidade corporativa fortíssima. E de preferência que seja diferenciadora, porque os colaboradores querem estar ali e não no outro lado, e são leais, vestem a camisola, dão a extra mile, isso é super importante. Também tem a participação do nosso Presidente da República e que resumiu, depois de ter lido este livro, não sei em quantas horas, porque nós sabemos que ele lê muito, que ninguém se realiza integralmente senão com os outros, ou seja, espírito de equipa e pelos outros, propósito. E, portanto, só aqui para vocês verem, mas temos aqui 10.300 contributos valiosíssimos, eu não consigo pôr aqui todos e tirei aqui dois. Portanto, para vocês verem que eu levo muito a sério a questão da cultura empresarial e, além de ter trabalhado nas empresas antes de ser coach, quando fui coach, consegui abordar setores transversais. E, portanto, o que é que pode ser aqui a cultura empresarial, não é? Ou organizacional? Nós podemos dizer que há aqui um conjunto de valores, não é? Que definem, não é? Tudo aquilo que são os princípios da ação da empresa, as crenças, que são os hábitos de pensamento, não só dos fundadores, como também das pessoas, que são os líderes e todas as equipas associadas a esses líderes, não é? Temos aqui a falar do pensamento individual e coletivo, as regras estabelecidas, tudo aquilo que são princípios estabelecidos também. E os procedimentos, não é? E, portanto, a cultura é feita disto. Também pode haver aqui uma cultura mais formal, que até está nas declarações de missão, ou uma cultura mais informal. Mas tem muito a ver com todo este capital, com as interações, as transações entre as pessoas, não é? Como é que as pessoas se relacionam? Como é que comunicam? Como é que não comunicam? Como é que as pessoas trabalham em conjunto? Como é que cooperam ou não? Isto é super importante para construir aqui esta noção de cultura empresarial. E, no fundo, não deixa de ser aqui uma força reguladora, não é? Sobre a forma, bom, como as empresas estabelecem aqui o pensamento dos líderes, porque há conversação e há um estabelecimento destas regras e princípios, não é? Como é que se sente? Como é que se integra aqui o perfil das pessoas? Este espírito colaborativo, como é que a liderança atua, não é? Como é que atuam as equipas, como é que seguem os líderes ou não, como é que pessoas que ainda não são líderes são puxadas para líderes e como é que absorvem esse salto, não é? Nós sabemos que há pessoas tecnicamente brilhantes que depois até nem têm características de liderança, não é? E vice-versa. Há pessoas que querem ser líderes, mas não têm características de líderes e, portanto, tudo isto pode ser trabalhado.
O desconhecimento é que nos afasta destes princípios todos, não é? E a força de querer trabalhar isto. E, portanto, esta questão de pôr o cliente ao centro, quer seja o externo, quer seja o interno, também faz parte da cultura, não é? Como é que se tomam decisões, como é que se atrasam os processos ou como é que se agilizam, como é que se alavancam. E tudo isto com base na ética, na integridade, não é? Eu costumo dizer que a integridade é o que as pessoas fazem numa organização, quando não estão a ser observadas, porque é muito bonito toda a teoria, mas depois na prática, a prática é de que vivem as empresas, não é da teoria. A teoria pode ficar bem nas declarações de missão, mas temos que ver na prática o que é que acontece lá dentro. Eu posso dizer que trabalhei em uma equipa em que pedi às pessoas, escrevam aqui quais são os valores da organização. E algumas pessoas disseram, vai lá ver o que é que está no painel, vai aí ao site. Portanto, sabe-se que há aqui uma noção de valores, não é? Uma identidade corporativa baseada em valores, mas depois as pessoas não sabem, porque não se fala nisso, não se colocam em prática. E o que é que viemos a descobrir? Todas as pessoas presentes, neste caso era um grupo de 12 pessoas, escreveram um valor comum a todas, que era a qualidade. Temos qualidade humana, temos qualidade técnica, temos qualidade de performance, qualidade de produto, qualidade de serviço. Estavam embutidos e encantados com a qualidade. Fomos ver ao site, a qualidade não estava lá. Então, às vezes temos valores na teoria que na prática não são vividos, outras vezes são vividos alguns na prática que não são passados para a teoria, não é? Para os painéis de declarações de missão. Então, é muito interessante toda esta parte da cultura para vermos como é que isto pode ser regulado e como é que podemos tomar consciência. Bom, a cultura também tem aqui um impacto, não é? Há aqui um impacto brutal sobre a história da empresa, porque a empresa pode ter caído, pode ter erguido, não é? Há sempre um movimento, há situações de aperto, há situações de perda, há separação de sócios, há aglutinação de outras empresas, há fusões, há aquisições, toda esta movimentação que faz parte da dinâmica organizacional tem aqui um histórico e é super importante também nós podermos aqui incuti-lo na cultura, não é? Os processos de inovação, os esforços para ir a jogo e trazer bons clientes, bons projetos. E, portanto, tudo isto faz parte de um histórico e de uma cultura que se pretende, não é? E sem as pessoas não se vai a lado nenhum. Aliás, o Simon Sinek tem aquela frase típica que é: quem não conhece de pessoas, quem não souber nada de pessoas, não sabe de negócios, não sabe de liderança, não sabe de processos, não sabe de desenvolvimento e de progresso. E, portanto, é muito importante nós também pensarmos aqui na história da empresa, não é? Quem é esta empresa? Onde é que já caiu? Onde é que já se levantou? O que é que produziu? Onde é que teve dificuldades e como é que foi ajudada? Muitas empresas, às vezes, aparece um incêndio e os colaboradores vão e ajudar e estão lá a apagar os focos. Nós sabemos disso, que há exemplos. E, no fundo, este caráter ou personalidade que incuta aqui um certo posicionamento à empresa, e o posicionamento é uma coisa muito crítica. Porquê? Se não for trabalhado de dentro para fora, alguém nos vai posicionar em termos organizacionais. Então, mais vale que a empresa invista tempo a trabalhar, digamos, a sua cultura. O que é que queremos ver aqui, não é? Como é que nos queremos posicionar? E, portanto, quando as empresas não fazem isso, ficam à maré, ao sabor daquilo que os outros dizem, não é? Então, mais vale haver aqui uma estrutura, um caráter, não é? Como está aqui uma personalidade que é trabalhada pelos que lá estão, não é? Podem ser os fundadores, podem ser os líderes, podem ser os coordenadores, podem ser os colaboradores, todos em conjunto formar aqui quem é que nós somos, o que é que andamos cá a fazer, o que é que entregamos, onde é que somos excelentes, onde é que nos diferenciamos. E de preferência depois partilhar isto entre todos. Tenho feito este trabalho das declarações de missão, primeiro de uma forma de tomada de consciência, o que é importante para nós e todos falarem, e depois vamos fazer, digamos, o tal chunk down. Vamos para a prática, que é muito importante não haver aqui um gordo de expectativas sobre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Este é o principal motivo pelo qual as pessoas desanimam, não é? E, portanto, é muito importante que o que descreve a história da cultura, a missão, a visão e os valores seja algo real e que as pessoas digam sim, sim. E quando há inquéritos ou o cálculo do NPS, que é o Net Promoter Score, ou seja, recomendaria esta empresa ou este produto ou este serviço a outros familiares ou amigos? Terem aqui um bom indicador na voz do cliente. Aliás, sem clientes a empresa não vive. E às vezes as empresas esquecem-se que o cliente está ao centro, não é? E começam a entrar em quesiúnculas internas. O cliente, que é quem compra, quem paga os ordenados, o cliente é que é o boss, como costuma dizer. Porque sem clientes não se faz nada, não é? Em termos organizacionais, quer sejam clientes mais institucionais, porque vão beneficiar de um apoio, não é? A empresas que não têm aquele caráter de lucro, quer sejam empresas que têm o caráter de lucro. Então, há sempre um cliente. E quando o cliente interno não se organiza, toda esta confusão ou entropia, já vamos ver, passa para o cliente externo e o cliente externo passa a fatura. Hoje em dia estamos no mercado global.
há imensos concorrentes, vão escolher outros. E, portanto, super importante perceber qual é o caráter da empresa, qual é a personalidade e como é que podemos pôr esta personalidade, esta persona corporativa em ação. E que seja uma mensagem vivida, sentida e real. Porque senão cai em saco roto e depois as pessoas já não acreditam, não é? Depois é a história do Pedro e do Lobo, já não acreditamos. Podem lá pôr coisas bonitas, porque na teoria funciona, na prática não. Super importante conseguirmos passar à prática, não é? E, portanto, há uma cultura empresarial declarada, que no fundo é aquilo que está regulado oficialmente, não é? Sobre os valores da organização, os comportamentos que se querem, a missão e a visão, não é? E aparece muito, por exemplo, quando se querem fazer a submissão de projetos, um projeto sobre a empresa que quer ir buscar um fundo, ou quer, quais são os valores, a missão, os valores, tudo está aqui, não é? Nos sites, nos morais das empresas, naquilo que é previsto em termos de formação, como é que se comunica internamente toda esta força de caráter, esta personalidade da empresa, a sua cultura, e o que é que está espalhado por aí sobre os valores. Isto é o que se declara, mas depois as pessoas vão ver na prática o que é que acontece. Mas aqui, olha, por exemplo, há frases que eu tenho apanhado, que é aqui valorizamos as pessoas, ou as pessoas em primeiro lugar, nós somos inovadores, não é? A ética como pilar principal, ou o cliente, não é? Uma visão customer-centric, está no centro do nosso negócio, da nossa missão, da nossa visão. São exemplos de uma cultura organizacional empresarial declarada, mas depois temos aqui o salto para a praticada. O que é que acontece na prática? O que é percebido pelos colaboradores? Em primeiro lugar, e depois também pelo cliente, não é? Pelo cliente externo. Podíamos falar aqui do cliente interno, os colaboradores, e o externo, aqueles que pagam os serviços aos produtos, não é? Então, é muito importante irmos aqui ao comportamento da liderança, como é que os líderes se comportam. E de vez em quando há um hiato, não é? Bastante grande entre aquilo que se declara e aquilo que é o comportamento. Como é que tomam decisões? Das vezes nós somos inovadores e depois atrasam a inovação. As pessoas resistem à inovação e não avançam com nada inovador. E isto, de facto, tem um impacto terrível na desmotivação e no desempenho, porque baixa o desempenho. As pessoas não estão inspiradas, não estão motivadas. Depois, no fundo, às vezes as regras não estão escritas, cada um faz à sua maneira. Se há um colaborador que vai embora, que leva tudo aquilo e não ficou nada, não há documentos, não há um repositório, não há um menu. As rotinas e processos muitas vezes não vão ao encontro daquilo que é dito, é o contrário, é uma grande confusão, ainda estão a trabalhar à moda antiga e as recompensas e punições, não é, que são declaradas depois na prática não aparecem. Então, há exemplos daquilo que eu tenho ouvido. Olha, a empresa até diz que valoriza, não é? Mas os líderes, por exemplo, não fazem follow-up, não querem receber feedback, que não lhes interessa, só querem é dar, mas não querem receber. E, portanto, têm receio de serem mal interpretados e fogem do feedback. Isto, no fundo, declaram, somos um espírito de equipa, uma empresa aberta, temos aqui a comunicação, valorizamos as pessoas, mas depois, os líderes muitas vezes não preconizam isso e são, digamos, aqueles que deviam estar a inspirar tudo isto, não é? E, portanto, há a punição do erro e da falha. Bom, quem quer inovar tem que tentar, e a tentativa gera erro, e o erro aqui é visto como feedback, é ótimo. Ora bem, se o erro é punido, não há inovação. Então as pessoas entram aqui numa contradição terrível, depois desmotivam, claro. E depois dizem que é ética, mas depois há aqui uns que são filhos, outros são enteados, há favoritismos, não é? E há certas manigâncias que se fazem. Ah, se eu fosse pôr a boca no trombone, às vezes me dizem, isto tudo ia por água abaixo. Portanto, esta questão entre aquilo que é declarado e aquilo que é vivido cria aqui uma desincronicidade. E isto é o que muitas vezes leva a que haja baixa de performance. Então as pessoas deviam pensar aqui na questão da cultura organizacional. Eu no livro Amor Corporativo chamei àquilo que é o desalinhamento entre o que é declarado e o que é vivido, os sintomas de desamor, e aquilo que eu vi foi que temos aqui a empresa, temos aqui um exemplo do edifício, e depois o corpo das pessoas está todo virado ao contrário. As pessoas estão a ficar desastinadas com isto, não é? Então, eu posso-vos dizer que encontrei aqui, ao nível da cultura organizacional, na voz de 10.300 pessoas, e quem quiser ter curiosidade, olha, vão lá ler, porque tem aqui muita coisa. Eu aqui, neste espaço, neste fórum, não consigo, não é, falar de tudo em detalhe, mas podem depois especificar lá. A cultura de medo, ainda há alguma cultura de medo, onde não se podem falar abertamente nos fóruns, porque as pessoas também não sabem falar, às vezes são muito agressivas, não sabem ser empáticas, civis, e portanto é um pau de dois bicos, não é? Não se deixa falar porque as pessoas também não sabem falar, então têm que aprender a ter aqui uma voz, e uma voz que seja assertiva, que seja firme e que também seja educada, não é? Que traga aqui um certo urbanismo e que traga a eficiência das palavras e que as pessoas saibam expressar não somente porque querem mostrar o ego e que são muito inteligentes, mas sim porque querem o bem da empresa, que isso é o que se pretende.
E, portanto, esta cultura do medo leva a que as pessoas não podem falar se não sou despedida. Ai, se eu falo, na avaliação de desempenho, já vou ter aqui uma negativa. Ainda aparece, hein? Estamos em Portugal. Isto foi feito com base numa amostra de 10.300 vozes em Portugal. Uma cultura de culpa ou desresponsabilização, não é? Andamos a apontar o dedo, ai, a culpa não é minha, é daquele departamento. E claro que isto divide a empresa em silos, não é? A culpa não é minha, é do outro. O que é que eu ouço muito quando estou no trabalho de team coaching ou executive coaching? É eles, mas eles quem? Ah, eles, daquele departamento, mas o nós, onde é que cabe o nós? E, portanto, as pessoas vivem espartilhadas, não é? E criam aqui microconjuntos, que são os chamados silos, não é? Ou aqueles conjuntinhos, e há aqui o síndrome NIMBY, not in my backyard. Façam lá o que têm a fazer, mas não venham cá aborrecer, porque a gente já faz assim há muito tempo. Então há aqui uma cultura de culpa, à procura da desresponsabilização, também muitas interrupções, principalmente em open space. Não é? Já tenho visto muitas empresas que fizeram um trabalho de baixar o som no open space. Atenção que há muita gente que não consegue trabalhar com as orelhas tapadas, não é? Portanto, tem que haver aqui uma cultura diferente, mas há muita interrupção. Às vezes há pessoas que têm o vício de manda e-mail, não é? São muito ativas, em vez de, enfim, em vez de agir, agitam-se. Mandam um e-mail, vão lá bater ao ombro da pessoa. Viste o meu e-mail e depois, se for preciso, telefone. Não dão espaço às pessoas, então há N interrupções. E posso-vos dizer que a falta de um foco contínuo e um foco alternado faz toda a diferença na performance. E isto é cultural. Tem que se instalar este tipo de respeito, não é? Para não estar sempre a interromper as pessoas, para as pessoas terem um pensamento focado. Porque sempre a serem interrompidas vão perder, digamos, a concentração e não vão dar o seu melhor. Muita gente depois diz, ai que bom que é estar no online, que assim ninguém me interrompe, não é? Muitas vezes fogem para o home office exatamente por isso, não é? Porque no trabalho são muito interrompidas. Olha, inconsistências na empresa, fazem promessas, grandes discursos, não é? No início do ano ou no fecho do ano, nas festas de Natal, e depois vai na volta, os colaboradores dizem, pois, dizem uma coisa, mas fazem outra. Lá está a diferença entre a declarada e a praticada, a cultura, não é? A pressão para resultados, as pessoas queixam-se muito, na verdade, nós estamos num mundo acelerado e as empresas querem resultados, como é óbvio, mas como as pessoas andam desgastadas, desmotivadas por todo um conjunto de sintomas de desamor que fere a cultura organizacional, que se quereria que fosse uma personalidade, não é? Que é vivida na prática com bons valores, acabamos por ter aqui pessoas que sentem a pressão como negativa, não é? Porque há pessoas que são mais aceleradas, outras são mais moderadas, mas de facto a empresa quer resultados e muitas vezes estamos a puxar por pessoas que já estão desgastadas e há agora muito burnout, vocês sabem, e fala-se muito não é? Do equilíbrio entre as duas vidas, a pessoal e a profissional, e claro que isso é possível acontecer, sim, e as pessoas podem continuar a ser dinâmicas sem sentirem, contudo, esta pressão, porque estão motivadas e a motivação vem de dentro para fora. Olha, os fenómenos da rádio alcativa também foram reportados e que têm a ver com ah, quem conta um ponto, não é? Quem conta um conto aumenta um ponto, e as pessoas gostam muito, é o gossip, não é? Pis, 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 pis. Pronto, ouvem ali, passam para ali e depois perdem tempo com esta confusão. E adoram investir aqui nisto. Em Portugal ainda existe um bocadinho disso. Eu espero que nas vossas empresas, quem está aqui, que já não haja isto, que é maravilhoso. Esta rádio alcatifa, que é aquela rádio de baixa frequência que passa nos corredores das empresas e que, no fundo, as pessoas falam de coisas que não sabem se é verdade, não é bondoso, normalmente com mentalidade de vítima, 97% das pessoas gostam de logo de ir à problemática sem arranjar solução, mas andam ali no looping, não é? A ruminar, é o termo. Ruminam naquilo que não funciona. Mas esquecem-se que poderiam colocar, não é, a bitola do seu olhar em coisas que funcionam, que são as soluções. Então, falam de coisas que não são verdade, não são bondosas e não são úteis. Isto é o chamado filtro triplo de Sócrates, o filósofo. Já tem muitos séculos. Século IV antes de Cristo, não é? A verdade, a bondade e a utilidade. Não utilizam, mas adoram fenómenos da rádio alcatifa. A competição não saudável muitas vezes acontece. As equipas já competem entre elas de forma saudável, muitas vezes não é saudável. É pessoas a tentar puxar a corda para um lado, outras a puxar para o outro e espartilham a organização. A identificação de botes expiatórios. Eu vou aqui, pronto, olha, é sempre ali aquele departamento. Tudo o que corre mal só pode ser aquele. E às vezes por três os botes expiatórios assumem esse papel. Ah, é, tudo corre mal aqui, então acabam por criar aqui uma realidade que foi prevista antes. Toda a gente está a pôr esta rota, então nós vamos fazer questão de mostrá-lo. E isto é complicado, a identificação de botes expiatórios, principalmente quando há o nós e o eles. E isto não é saudável para uma cultura. A visão enviesada dos papéis funcionais também aparece. Eu tenho trabalhado muito com departamentos comerciais que depois dizem: nós é que andamos aqui na rua
a bater o chão de estrada, não é? Andamos aqui de carro para ali, trazemos negócio para dentro da empresa, mas depois estamos a pagar a burocracia interna porque temos muitos administrativos sentados. Também apareceu. E depois eu vou falar com os administrativos. Eles é que têm sorte que andam na rua e não entendem a necessidade da estabilidade processual e tudo aquilo tem que ser feito no back-office. E, portanto, não há um entendimento e há uma visão enviesada dos papéis, quando todos deviam estar a confluir para a mesma força. E isto aparece muito. Uns acharem que são melhores que os outros, e lá está o nós e o eles. A desvalorização do apoio às famílias. Com quantas pessoas eu falei que disseram: olha, engravidei, mas eu nem vou comentar, tenho medo que me despeça. E, portanto, complicado aqui, não é? Também um tema que depois, se calhar, vai ser um bocadinho também falado pela Alexandra, a questão, não é? De dar um papel diferente a tudo aquilo que também é a parte mais pessoal e o crescimento das famílias. Até costumo dizer: olha que bom que esta empresa está a gerar filhos, não é? Mais tarde são os clientes da empresa. Não é? Portanto, devia ser aqui uma visão ao contrário. Ou a discriminação e a exclusão, com base em género, não é? Raça, preferências, etc, etc. Portanto, isto foi o que apareceu em termos de sintomas ligados aqui à cultura organizacional. Ou seja, o que não corre bem, temos aqui 10.300 vozes, já é uma amostra considerável, e aquilo que eu vos queria partilhar com vocês é isto tudo gera entropia. Ora bem, eu aprendi com este senhor, sou certificada em coaching por valores e gostei imenso deste modelo e tenho aplicado nas empresas, vou partilhar com vocês. E na verdade, o Richard Barrett, ele ainda está vivo, podem falar com ele, não é? Ele fala muito em entropia. As empresas vivem na entropia e é isto que mata a cultura. A entropia é tudo aquilo que é gasto com mentalidade tal de vítima, de querer controlar, o ego exacerbado, eu tenho razão e tu não tens, não é? I am right, you are wrong. Quando nós podíamos era estar a aproveitar o tempo para colocar o potencial em ação. A equação do coaching principal diz assim: o teu desempenho, não é? É muito importante aqui. Porque a tua performance, o desempenho é igual ao teu potencial menos as interferências. É a maior parte das interferências é este registro da entropia. E muitas pessoas têm muito valor e querem aproveitar o seu dia de trabalho. E quando eu vou perguntar, mas isto está na sua missão? Não, eu ando aqui a tapar buracos e a resolver problemas. Eu sou um bombeiro. Eu trabalho com uma gestão de tempo por crise. Então, isso é entropia. E se formos ver qual é o valor que esta pessoa traz para a organização, não estou a falar do salário, estou a dizer o valor acrescentado cada hora que passa. Têm-me dito alguns líderes: eu valho para a empresa 500 euros por hora. Então vamos ver a última semana representativa. Quantas horas gastou a resolver coisas que não era do seu pelouro? E as pessoas fazem contas e dizem: incrível, o valor da minha entropia são 10.000 euros, 15.000 euros por semana. Às vezes é uma coisa impressionante. E quando as pessoas acordam e pensam: de facto, eu tenho que delegar, não é? Tenho que treinar a minha equipa, tenho que motivar as pessoas, porque o que nós temos é uma minoria de pessoas que até são excelentes e podiam estar a aproveitar o seu potencial e estão desgastados com as interferências. Então, isto é entropia, e é isso que vamos ver, está bem? Como é que a entropia chega à nossa cultura e como é que nós podemos ver aqui em 7 níveis de consciência? Então, deixa-me mostrar-vos aqui. É claro que este modelo do Richard Barrett é baseado na pirâmide do Maslow, da teoria da motivação e das necessidades humanas. A primeira necessidade, só que ele desenvolveu o modelo, tá bem? Ele cresceu em níveis. Eu acho que este é o modelo mais forte em termos de orientação a valores que está aí no mercado, que eu tenho andado sempre a sondar e gosto muito, e por isso partilho convosco. Então, o Richard Barrett tem este modelo que é os 7 níveis de consciência, não é? O primeiro nível, ao nível da sobrevivência, é tão bom quando as pessoas, na sua cultura, têm um valor de uma declaração, não, numa missão, não apenas declarada em termos da cultura, mas sim praticada. Dar segurança às pessoas. Saúde, com bons planos, não é? Médicos, os seguros, tudo isso, e financeira, pagam a horas. Não há stress com os pagamentos, tudo chega, não é? O payroll funciona muito bem. Então, isto trazer valor para os acionistas, que as pessoas têm que perceber que trabalham, porque há acionistas muitas vezes e há CEOs que precisam de pagar contas, precisam de ter o rendimento do seu capital investido, não é? O crescimento organizacional, a saúde, não é? E a segurança das pessoas. Bom, nós podemos dizer assim, mas é sempre assim? Não. O que é que diz o Richard Barrett? Que há entropia, a tal perda de valor que é contrária à força de uma boa cultura organizacional. Então o que é que nos aparece? Olha, controle. Não é? As pessoas andam-se a controlar umas às outras. Em vez de andar a investir naquilo que acrescenta valor, andam-se a controlar. Começa a haver corrupção, começa a haver desvios de dinheiro. Eu nem vos digo, eu tenho aqui um capítulo sobre a corrupção. Eu fiquei chocada com o que encontrei, porque andei lá a sondar e está no livro. Não identifico as empresas,
por uma questão de ética, não é? E de, no fundo, proteção, não é? De dados das empresas. Mas está cá. Coisas que o ser humano é tão criativo, em vez de ser criativo para aquilo que interessa, às vezes é criativo para a manigância. Mas pronto, mas acontece. Desvios de dinheiro, sócios que roubam, colaboradores que roubam, desaparecem coisas das empresas. Ainda me lembro na altura do Covid, os EPIs colocados, os equipamentos de proteção individual, nas empresas, face ao contingente, foi assim. Levaram tudo para casa, desapareceu tudo. Deixar... Olha, vocês nem imaginam, mas há aqui um capítulo só sobre esta parte que é delirante. Delirante no mau sentido. Uma pessoa fica chocada e por isso é que é tão importante a cultura ser não só declarada, ser vivida. Tá? E haver este acompanhamento às pessoas. A ganância. Quantas indústrias fui visitar em que o ordenado das pessoas até era muito baixo, mas os donos aparecem com grandes carros, e às vezes dois e três sinalizam coisas más para os trabalhadores, não é? Porque parece que há aqui um desfazamento. Então lá se equilibraram e alguns decidiram, realmente é verdade, eu ando aqui, desvio dinheiro para coisas que têm a ver mais comigo próprio do que com o crescimento da organização. Eu sou a favor da produtividade, da valorização, de nós termos a gerar capital e dinheiro e movimentação é ótimo, não é? Temos é que tem que haver aqui um equilíbrio da forma como as pessoas se posicionam. Bom, então temos entropia de nível 1, assim chamada, ao nível da sobrevivência. O nível 2 de valores é o nível dos relacionamentos. E estamos aqui na senda do Richard Barré, dos 7 níveis de consciência. Então, a este nível, é tão bom termos valores ao nível do sentido de pertença. Quando uma empresa consegue trabalhar bem o belonging, as pessoas querem estar aqui, vestem a camisola, começa a haver lealdade à organização. Muitas vezes não há, não é? Há pessoas que começam a trabalhar em dois sítios, às vezes até criam empresas concorrentes com o ativo que foram acumulando o conhecimento, o capital cliente, o capital de fornecedores na empresa. Não há lealdade. Então, havendo um bom sentido de pertença, comunicação aberta entre as pessoas, a satisfação do cliente, não é? E neste caso, uma perspectiva interna e também externa, e amizade entre as pessoas. Consegue haver um ambiente empático, onde se pode falar, onde eu chego e digo assim, eu não tenho que gostar toda a gente do local de trabalho, calharam-me aqueles colegas, não é? Eu não os escolhi. Mas, muitas vezes, ter aqui relações de nutrição e de respeito mútuo é maravilhoso. Isto cria valores bons ao nível do relacionamento, ao nível 2. É um nível mais transacional, sim, mas é um nível que funciona. Vamos lá ver o que é que acontece no dark side, ou seja, na entropia. Começa a haver manipulação, uns dizem uma coisa aqui, dizem outra coisa ali, manipulam as informações, lá vem a rádio alcatifa e a cultura de culpa, que vai ferir a cultura organizacional. E, portanto, lá está uma entropia que também fazemos cálculos sobre isso. Qual é o custo da incivilidade? E há um estudo que eu tenho aqui no livro, feito na empresa Cisco, 12 milhões de dólares por ano eram perdidos só com a entropia de nível 2. A forma como as pessoas manipulavam as conversas, apontavam o dedo e eram incivis. Então já há estudos que calculam a entropia de nível 2 na cultura organizacional e na produtividade, no desempenho, como é óbvio. Ao nível da autoestima, nós o que é que temos? Alto desempenho. Olha que bom nós termos aqui valores. Atenção que o que está aqui nestas réguas, não é? Logo a seguir ao modelo, é a vivência de valores, na prática. Do outro lado, na entropia, é quando não se vivem os valores, não é? É o que nos tira energia, é o que tira força à cultura organizacional. Então, quando há um alto desempenho e há orgulho naquilo que é, temos os melhores sistemas de inovação de topo, não é? As ISOs todas no sítio, nós concorremos aqui a normas e ganhamos os prémios, ganhamos os desempenhos, a qualidade é do melhor, temos as melhores práticas, isto é preciso ter um orgulho nisto, isto é a ver com a autoestima corporativa, não é? E ter aqui um orgulho no desempenho. Quem é que não gosta de ter estes recursos todos a funcionar? É maravilhoso. Então dizemos que esta empresa tem valores bons ao nível da autoestima de nível 3, ok? Então, qual é o dark side? Qual é a entropia do sistema? Quando há muita burocracia, começam a fazer muitos processos, depois é o documento este, documento aquele, e primeiro que a pessoa faça as coisas, anda ali embrulhada numa série de documentos que depois na organização começam a ser burocráticos. Ou então uma complacência, não é? O laissez-faire, laissez-passer, e vai-se desculpando, etc. Então há aqui uma quebra naquilo que são as rotinas do alto desempenho. Isto é entropia, que também é calculada, digo já. Agora, pensam assim, mas isto acaba aqui? Não. Aqui temos a pirâmide de Maslow, não é? Mas agora vamos começar para entrar no modelo extensivo dos 7 níveis de consciência do Richard Barrett. Então temos aqui um nível da transformação. É quando as empresas para o baile, como se costuma dizer. Nós agora queremos apostar aqui numa verdadeira transformação. Não estamos só aqui com uma visão de curto prazo, porque ter valores ao nível da cultura, no nível 1, 2 e 3, é apostar ao curto prazo. Nós queremos pensar no longo prazo e queremos que seja sustentável, não é? Queremos que seja algo sustentável ao nível
do tratamento humano, ao nível da forma como as pessoas vinculam e estão aqui na empresa a dar o seu litro e a dar o máximo. Para tirarmos o máximo das pessoas, a empresa dá também o máximo. Aliás, não há aqui nenhuma filosofia que é para essa empresa como uma entidade macabra que quer se aproveitar das pessoas. É o contrário. As empresas fazem bem à sociedade porque empregam pessoas e isto tudo gera com que a sociedade, não é, dê um salto qualitativo. Podemos comprar casas, carros, alimentar os filhos, vão para a escola, tudo isso. Portanto, tem que haver aqui uma equação onde a cultura é feita pelas pessoas que lá vivem, não é? E, portanto, não há empresas sem pessoas. Isto é super importante quando chegamos ao nível de transformação e temos aqui uma renovação e uma aprendizagem contínua, sustentável, não é? As pessoas passam a ter accountability, que é uma responsabilidade ativa, é uma responsabilidade de dizer, eu comprometo-me, eu faço. Eu digo, eu cumpro, não é? As pessoas adaptam-se, a adaptabilidade é também um modelo de transformação, a capacitação das pessoas a um nível transformacional, porque não é só encontrar aqui a parte técnica, é a parte atitudinal. Eu costumo dizer que a parte técnica é o crescimento horizontal, mais uma folha para o currículo, mais um diploma, mais um certificado. E a tua atitude, como é que é? As empresas hoje em dia não querem tanto o conhecimento técnico, contratam atitude, o conhecimento técnico desenvolvem, vai para a formação. E, portanto, é muito importante quando esta transformação começa a ter aqui esta capacitação para um trabalho em equipa, é um team player, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipa, tá? Não é só aqui um ego que se quer mostrar, não é? E, portanto, há orientação para objetivos, como é óbvio, e há o crescimento pessoal. As empresas começam a apostar em cursos que nem têm nada a ver com a profissão. Olha, gostas de culinária, vais para um curso de culinária. Aquela pessoa nem precisa de saber inglês, mas vamos pagar aqui um curso de inglês. Vamos ver o que é que as pessoas. Uau, a pessoa sente, esta empresa valoriza-me a um nível também humano. Isto é super importante. E nós estamos aqui no modelo SG, estamos no S, não é? Portanto, super importante aqui toda a ligação a colocar as pessoas no centro. Empresas que começam a tocar no botãozinho dos valores de transformação já estão no bom caminho. E reparem que a partir daqui já não se fala em entropia. Entropia é só até ao nível 3. A partir daqui as empresas não são entrópicas. As pessoas passam a viver uma cultura que não é só declarada, é uma cultura vivida e sem entropia. Porque cada um está a dar o seu máximo, e a empresa também, como é óbvio que é o conjunto das pessoas. Ao nível da coesão interna, é um valor de nível 5, brutal. O que é que estamos aqui? A criar cultura corporativa. Então, não há dúvida que tudo o que vai para as reuniões vai parar a valores, tudo o que se faz tem valores por trás. Estamos a falar de coesão interna, organizam-se internamente, falam de valores, partilham valores, os valores são passados à prática, não é só teoria, está bem? Teoria leva ao vento, as palavras também, não é? É fácil falar e aqui há aqui o coaching é muito walk the talk, não é? Tu falaste, agora mostra. E eu, como sou engenheira, esqueçam, linguagem binária, 0, 1, 0, não estás a mostrar, 1, já mostras. Mas atenção, não sou uma engenheira daquelas quadradas. Eu trabalho no desenvolvimento humano há 20 anos, mas adoro a parte prática da engenharia, como é óbvio. Portanto, há visão, há compromisso, a integridade está em cima da mesa. Nem se põe em causa que as pessoas não sejam íntegras. E é o que é que elas fazem quando não estão a ser observadas? A confiança, a paixão, não é? Epá, eu adoro esta empresa. Quando falam da empresa, falam com saudade, não é? Vão segunda-feira, não estão a contar os dias para que chegue sexta. Eu vou trabalhar na segunda-feira, vou acrescentar valor, não é? E pronto, e à sexta-feira lá se vai para o fim de semana, todos contentes. Portanto, começa a haver abertura e transparência. As pessoas não gostam e dizem que não gostam, sabem a fazê-lo. E, portanto, estamos aqui a falar de coesão interna. As pessoas, há uma boca do sistema que pode falar e que não há retaliação. Portanto, venha para cima da mesa tudo aquilo que não se gosta e vamos trabalhar sobre isso para que tudo aquilo que é trabalhado e colocado em comum não seja depois um problema a posterior, não é? Fazer a diferença é chamada a coesão externa. Ao nível 6 de consciência de uma empresa, nós temos aqui parcerias e alianças estratégicas. Vamos fazer parcerias com outras organizações, podem ser fornecedores, podem ser parceiros de negócio, que não baixam a nossa energia. Também têm que ser éticas, íntegras e também têm que estar em níveis de valor de consciência superior, exatamente para que o resultado final seja 1 mais 1 igual a 3, sinérgico. Então a coesão externa é super importante. Haver aqui também uma consciência ao nível ambiental, não é? Como é que esta empresa se envolve na comunidade? Como é que vê aqui um espírito alargado, não é? A realização das pessoas, dos funcionários, dos colaboradores é super importante e começam a haver programas de coaching e mentoring. Quando começam a contratar coaching, já estão no nível de fazer a diferença. Vão buscar bons coaches ao mercado, não são aqueles que dizem que são gurus, que é só boas palavras em cima do palco e depois na prática não serve para nada. São pessoas que viveram, meteram a mão na massa, têm experiência, sabem aquilo que falam porque têm, de facto,
essa vivência, e são recomendadas, são referências, não é? E o mentoring também vai buscar pessoas que são mentoras, já têm experiência nessa área e podem ajudar os mentis, os mais novatos. E, portanto, a este nível estamos aqui a fazer a diferença. Reparem que também já não há entropia. Nós agora estamos a falar aqui em empresas que têm uma cultura de longo prazo. Nós queremos estabelecer aqui o longo prazo na forma como a nossa cultura declarada é passada à prática. E ao nível 7 é um nível de serviço. As empresas não estão cá só para o lucro, para os resultados de curto prazo. Não é como eu dizia, a nossa casa é o nosso planeta. Há aqui um serviço à humanidade e ao planeta, ou seja, há uma responsabilidade social ativada no sentido de vamos trabalhar para as futuras gerações. Como é que queremos deixar o mundo? Não é? Como é que queremos que a próxima geração abrace aqui o nosso projeto? Das empresas familiares e nas sucessões temos muito isto, mas não é só internamente, estamos a falar também externamente, não é? Então, esta perspectiva de longo prazo, com ética, com compaixão e humildade, porque quem é bom não precisa andar aí a ventilar os quatro cantos do mundo, quem é bom mostra, e este resultado, não é? Esta colocação em prática, o tal de chunk down que se fala muito em coaching, é super importante. Então, uma empresa que tem bons valores ao nível dos 7 níveis de consciência, podemos dizer que tem uma cultura de espectro total. Os líderes são líderes de espectro total. Isto é um termo do Richard Barrett, não é meu, mas eu adoro. Ou seja, somos completos em todos os níveis de consciência. Porque se calhar, antes de virem estes modelos, começaram a observar as empresas, falava-se muito do 1, 2, 3. O que importa é a alta performance, é termos resultados, darmos dinheiro aos acionistas e transacionalmente que as pessoas se entendam. Só que há muito mais do que isto. É a empresa saber que aposta nas pessoas, porque as pessoas, grande parte da fatia da vida das pessoas é passada no mundo corporativo. Nós dormimos à noite, chegamos a casa, é filharada, jantar, vamos para a cama, outro dia empresa. A nossa vida, praticamente, não é? Grande parte da nossa vida é passada na empresa, quer sejamos nós os donos das empresas ou os colaboradores das empresas, líderes, liderados, quem seja. Então é tão importante percebermos que, porque é que não vamos apostar que a empresa seja também um veículo dessa realização humana? Daí ser o pilar importante do nosso programa. Estamos aqui na letra S, não é? Estamos a apostar aqui nas pessoas. E não há nenhuma empresa que vá longe sem as pessoas. Não há. Portanto, a verdade é essa. Então, este modelo é super importante. As empresas que tiverem esta consciência de valor estão muito à frente, tá? Eu costumo trabalhar nas empresas fazendo uma auditoria assim, mas não mostro logo o modelo. Primeiro pergunto às pessoas e depois é que vamos pôr o modelo. Até representamos no chão e andamos a caminhar, fazemos um debate intensivo sobre isto e há transformação, digo já. Que as pessoas pensam que realmente o essencial é as pessoas tomarem consciência e colocarem em prática, não é? Só aqui uma coisa sobre o meu percurso. Olha, isto sou eu numa mudança de casa, encontrei esta foto, vou partilhar convosco, com 27 aninhos. Portanto, eu vou fazer 56. Naquela altura, a minha paixão era a ponte, não é? Eu saio do técnico e meto-me na ponte. Eu adorei a ponte. Posso dizer que a ponte foi a grande escola da minha vida. Eu sou, portanto, tenho conhecimentos, não é? Sou especializada na área da hidráulica, que são os macacos hidráulicos da ponte, porque a ponte é uma ponte atirantada, tem 17,2 quilómetros e foi terminada antes da Expo, não é? Então, na altura, em 98. Então, eu contactei a equipa era brutal. Isto era um agrupamento complementar de empresas. Temos aqui a Nova Ponte, não é o nome oficial, e trabalhei entre o estaleiro de Seixal e Beirolas. Foi a grande escola, porque eu descobri que não gosto de estar em laboratório à porta fechada, gosto de estar, mas é cá fora. E a 70 metros de altura era o meu trabalho e tinha que apresentar resultados. E tinha que comunicar com as pessoas. E tinha que perceber como é que falava com os líderes, como é que os líderes falavam comigo, o diretor de obra, como é que, enfim, as pessoas que iam comigo, os mecânicos, me entendiam ou não. Posso-vos dizer que um dia fiz um erro crasso. Confiei que os meus 3 mecânicos que eu tinha sabiam o conceito de simetria, isto marcou a minha vida, então imprimi que a ponta é um tabuleiro que é simétrico, esquerda e direita. Então imprimi um modelo para eles instalarem toda a aula hidráulica nos macacos hidráulicos só à direita. Pronto. Pensei, eles depois viram a folha ao contrário, o sistema é simétrico. Hão de saber o que é simetria. Cheguei lá e disse: olha, o sistema é simétrico, vocês vão montar aqui este, e depois, da parte da manhã, da parte da tarde, viram a folha ao contrário, vêm ao sol, porque o sistema é simétrico. Mas não falei mais nada. Ou seja, não passei do universo das boas intenções e do aspecto conceptual do que é a simetria. Errado. O que é que eles fizeram? Tanta pressão. Montaram tudo direitinho de um lado e do outro montaram igual, copy-paste sem fazer a simetria. E depois venho a saber que o conceito de simetria não estava claro na cabeça deles, nem eu soube, nem fui capaz sequer eu de explicar o que é que era simetria. Porquê? Porque a partir do pressuposto que sabiam entropia,
O que é que aconteceu? Vai lá o diretor à obra e eu levei por tabela. E aprendi que, afinal, não se pode só falar de teoria, tem que se explicar às pessoas e tem que se ouvir as pessoas. E o que eu devia ter feito era: o que é que para vocês é simetria? Podem-me explicar o que é que vão montar agora do lado esquerdo do tabuleiro? E ao ouvi-los, eu tinha percebido: não, não, espera, espera, não fui clara, não fui clara. E tinha explicado. Portanto, a aprendizagem da melhor que há é tentativa e erro. Mas já que podemos evitar a entropia, por que é que não vamos aumentar o nosso conhecimento e a nossa consciência? Não é? E, portanto, eu dou este exemplo porque às vezes falamos de conceitos que para nós são tomados por adquiridos e estamos a falar para uma plateia a achar que toda a gente está a fazer assim com a cabeça que entende. Não é verdade. Não confiam, não assumam, está bem? O coaching é baseado na não assunção, na pergunta para clarificar e alinhar pessoas. Não há nada melhor que fazer perguntas, ouvir pessoas e depois alinhar, afinal, o que é que se quer para um objetivo comum, está bem? Aqui estou eu, a 50 metros de altura, num tabuleiro, às vezes ia mais acima, a 70 metros de altura, estou ali, juntamente com os meus colegas na obra, nem toda a gente ia lá acima, fui considerada a macaca da obra, que eu adoro andar pendurada às alturas, adoro subir, adoro, não sabia que não tinha vertigens até ir parar, pronto, não é? Aqui estou eu com o meu encarregado e neste dia 10 de abril de 97 marca muito a minha vida. Porquê? Porque eu ia com a minha carrinha de caixa aberta para a ponte e liga-me o meu chefe, na altura do Porto, a sede era no Porto, desta empresa, Alexandra, para onde é que tu vais? E eu disse, vou para a ponte, vou trabalhar com o Jérôme Cornil, que era um francês, um engenheiro brutal, dinâmico, também jovem, estava noivo e ia se casar. Ele diz, olha, não vais que eu preciso de ir urgentemente em Alcanena. Há uma indústria parada, tens que ir levar umas servoválvulas, tens que ir para lá. Eu refilei, fui pelo caminho a bater o pé, a dizer, porquê é que mudaram o planeamento e tal? Bom, na volta para cá, atenção que ainda não havia smartphones, está bem? Nós tínhamos o beeper ou o pager, não sei se alguém é desse tempo, ainda tinha que ir a uma telefonista, etc. Bom, volto para cá, de Alcanena para Lisboa, e às 3 da tarde liga-me a minha mãe num pranto. Porquê? Porque a minha madrinha estava em casa a ouvir televisão e disseram que houve um acidente da ponte ao meio-dia e um quarto, aquilo caiu e morreram lá 8 pessoas, alguns engenheiros. Minha mãe pensou que eu estava morta. Portanto, quando ela ouve mãe, mãe, parou, paralisou e chorou. E eu não estava a perceber, oh mãe, o que é que se passa? E ela, mas tu não estás morta? Eu, não, eu estou a falar contigo. Ah, mas é que a ponte caiu e tal. Portanto, ela viu-me a sair de manhã para a ponte. Ela não sabia que tinha havido aqui uma mudança de planos. E, na verdade, eu cheguei a estaleiro e deparei-me com todo aquele cenário de morte, uma coisa incrível. Houve ali aquele grande acidente e isto marca profundamente a minha vida. Quando eu percebo que podia estar ali e não estava. Então, no dia da celebração da ponte, o que acontece, nós fizemos a celebração no Pilar Norte, o acidente foi no Pilar Norte, aqui nesta parte agora relevada, na altura ainda era terra batida, não é? Mas houve lá uma celebração em homenagem às pessoas que se foram embora desta vida e aquilo marcou muito a minha vida. E eu pensei, bom, eu reclamei porque mudaram de planos, mas afinal eu não estava no sítio onde ia ter um acidente porque eu ia estar com a linha de vida, portanto o cinto de segurança, não é? Temos sempre dois, juntamente com o meu colega francês e teríamos caído os dois. Então aquilo bateu muito forte em mim, por isso é que eu hoje me apresento como engenheira de pontes, mas não são pontes físicas. Essa já ativa e está aqui, não é? A ponte Vasta da Gama que eu adoro. E que também marcou a minha vida. São pontes humanas. E uma cultura empresarial que faça pontes humanas é uma cultura de sucesso. Porque o que as pessoas precisam é dessa ligação forte daqueles que constroem a cultura. Então eu instalei na minha cabeça uma crença, e esta crença está muito presente em mim, senão eu não estaria a honrar a vida. Que é, se não é para morrer, é para viver. Eu quero viver. Então fui à internet, procurei o que há que possa fazer pontes entre pessoas, o que é que me torna viva. Lá pelo meio apareceu a palavra coaching, eu não sabia o que era, fui procurar e olha, 20 anos, já passa de 20 anos, trabalho a ponte entre as pessoas. E uma das coisas fortíssimas que faz ponte entre as pessoas, robustas, não é? Pontos firmes, pontos agradáveis de passar, é exatamente esta questão, temos aqui uma cultura forte e que não nos deixemos assombrar pelos sintomas de desamor ou pela entropia do sistema, porque o ser humano naturalmente é muito entrópico, mas os seres humanos que vão dar vitalidade a uma cultura forte são aqueles que realmente acordam para a vida e querem viver. E em cada minuto que passa, em cada hora que trabalham, querem acrescentar valor. Não estão lá para andar a perder tempo com coisas que não interessam. Está bem? Então correm isso da vida deles e tomam uma outra consciência para que possam também ser exemplo para os filhos, que é muito importante o exemplo em casa, para os cônjuges e na empresa, para os outros colaboradores, para as lideranças, quer seja top-down ou bottom-up, e para toda a gente. E é bom termos uma marca pessoal que possa liderar a partir destas pontes que fazemos, com amor no coração, e eu falo muito, tanto é que tenho um livro chamado Amor Corporativo, este amor que é uma entrega.
É uma entrega da nossa própria valorização. Se não sabes, pergunta. Se já sabes, partilha. Basicamente é isto. E, portanto, podem-me seguir aqui no Instagram se quiserem, alexandralemos.primo. Saber mais coisas, porque eu vou andar aí a falar sobre o livro, não é? Esta é a minha empresa e eu represento a International Coaching Community há 24 anos. Vai fazer 25 agora em janeiro. E estou muito feliz, porque quero... já agora estou a escrever outro livro que é o Amor Romântico. A ponte entre casais. Eu estou encantada, porque tenho feito muito coaching de casais também. Adoro o ser humano no centro, no epicentro de tudo, não é? E, portanto, o Amor Corporativo é o primeiro livro, o segundo vai sair. Se este já é um best-seller, imaginem o Amor Romântico, a saber, triângulos amorosos, a empresa, tanta coisa que vou falar. Bom, mas sempre com base no empirismo e na ciência, porque eu gosto. Então, para terminar, não é? O que é que faz fortalecer a minha cultura? É não estarmos a ser teóricos, irmos para o museu pensar sobre, mas sairmos dali, somos os que fazem a cultura acontecer. É nisto em que eu acredito, não acredito em teorias, as teorias são boas para nós termos um repositório de pensamentos, agora se forem só para estar penduradas nas paredes, não servem de nada. Aliás, pelo contrário, criam uma coisa chamada desamparo aprendido. Não é? Learned helplessness, que é as pessoas dizem, está ali uma coisa tão bonita, mas não fazemos, ainda é pior, depois nem querem ouvir falar disso, não é? Então é andar da perna, fazer acontecer, mas é uma ação alinhada. Com base em quê? Valores, níveis de consciência. E, portanto, espero que sejam felizes na vossa cultura empresarial, que a ponham em prática e que fortaleçam não só o fecho deste ano, como também comecem o próximo ano com uma outra visão sobre o que é que podem fazer para que estejam todos alinhados, não é? Há pensamento crítico, mas é construtivo, não é para destruir valor, está bem? Mentalidade de autor com uma cartada bonita e que façam a vossa empresa uma empresa que seja valorizada pelo sucesso, não só interno, dos clientes internos, que é todo o mundo corporativo interno, mas também e principalmente pelo cliente externo. Ok? É isto que eu queria partilhar convosco.